Olha só, queridos, neste ensinamento de Jesus, nós podemos observar algumas coisas muito importantes para as nossas vidas. Pois todos nós ansiamos por coisas melhores, sim ou não? Quem acha que está bom e não precisa de mais nada de Deus, levanta a mão. Opa! Todos nós queremos coisas melhores, todos nós ansiamos, desejamos avançar, crescer, melhorar, prosperar, todos nós. E esse é o desejo que Deus plantou em nossos corações, e não tem nada errado nisso. Mas quando vemos esse ensinamento, que talvez você já tenha ouvido ou não, já tenha lido, eu quero chamar a sua atenção para nós refletirmos um pouco sobre isso. Jesus deixa claro aqui que existem dois caminhos. Um largo, espaçoso, fácil, que nos conduz à perdição, diz ele, ou ao inferno e à morte eterna. E um outro caminho, onde inicia-se através de uma porta estreita e nos projeta para um caminho apertado, porém, que nos leva à vida eterna, ao céu, à eternidade com Deus. Podendo observar que os dois caminhos nos levarão bem distintos, nos levarão a lugares bem diferentes. Um nos levará à vida eterna com Deus, e o outro, à morte eterna, ao inferno. Mas antes que você pense ou diga em que caminho você está, eu preciso esclarecer algumas coisas aqui antes de nós mergulharmos propriamente nisso. Quando Deus criou o homem, lá no Jardim do Éden, Ele o fez para viver eternamente, de uma forma plena, de uma forma eterna. Mas por causa do pecado, o pecado de Adão, todos nós fomos separados de Deus. E isto nos fez perder ou nos roubou a eternidade com Deus. Veja o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. Diz assim, põe para mim no texto: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos, diga a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Veja só, o pecado de Adão trouxe a morte e fez toda a descendência ser pecadora. Então, não é uma questão, preste atenção no que eu vou dizer, não é uma questão de ter estes ou aqueles erros, estas ou aquelas práticas ou vícios, ou mesmo ser bom ou ser mal segundo a minha ou a sua capacidade de julgar a si mesmo, mas segundo a verdade de Deus sobre todos nós. Quando Adão pecou, abriu a porta do pecado para toda a sua descendência, todos os seres humanos, a todos nós. E isto nos impediu de desfrutarmos daquilo que Deus havia preparado para cada um de nós. Isso não é exclusividade minha ou de alguns, mas de todos. Romanos 3, 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. Todos. E o resultado, ou por consequência, no mesmo livro de Romanos, a mesma carta de Romanos, no capítulo 6, no verso 23, ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte, ou o resultado, a consequência do pecado é a morte.
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. O resultado do pecado foi a morte, a separação. Com o pecado, irmão, que veio sobre todos nós. Você que acha-se bom, você que acha que não tem defeito, você que se acha um bom marido, um bom funcionário, uma boa esposa, um bom pai, ou uma boa mãe, ou um bom vizinho, ou um bom patrão, sim. Sobre você, sobre mim, sobre todos veio. Não é uma questão de quem é bom ou quem é ruim. Não é uma questão de quem comete crimes ou não comete crimes. Há um equívoco de muitas pessoas dizer assim: eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro, então eu sou uma pessoa boa. Sim, você pode ser uma pessoa boa, mas isso não o isenta do pecado. Porque todos nós pecamos. Todos nós que viemos da descendência de Adão, nós pecamos não porque falhamos ou não, mas porque somos da descendência de Adão. Com o pecado que veio sobre nós, sobre todos nós, o homem perdeu o direito de viver eternamente. Então, preste atenção. Quando nós olhamos o texto de Mateus, que Jesus estava nos dizendo, está falando sobre isso, nós podemos perceber que agora nós podemos escolher se viveremos a eternidade com Deus, no céu, na vida eterna, ou se desfrutaremos da morte eterna, na perdição e no inferno. Sério, irmãos, essa é uma palavra tão verdadeira quanto qualquer outra promessa de Deus. Mas sabe o que eu quero destacar para você hoje, que está aqui participando conosco, ou está aí assistindo em sua casa, participando na sua casa, é que você tem a escolha. Você tem a escolha. Aonde você passará a eternidade? No céu ou no inferno? É você quem decide. Me permita falar um pouco sobre esses dois lugares. Nós estamos vivendo um tempo que nós estamos mais preocupados com as coisas da terra do que a eternidade em si. Muitos vivem, trabalham, se esforçam e buscam, como disse o pastor Marcelo aqui um pouco antes, as coisas desta vida, as coisas dessa terra. Inverteram-se as prioridades. E por causa disso, muitos têm se afastado do relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo, em outro momento, ele diz: se alguém busca a Deus apenas por estas coisas terrenas, esse é o mais dos miseráveis dos homens, porque você tem um destino, você tem uma projeção, da qual a escolha que você fizer determinará aonde você viverá a eternidade. Vamos falar um pouco sobre o céu. Quantos daqui vão para o céu? Quando falamos sobre o céu, estamos falando sobre a eternidade com Deus, a eternidade com Jesus, com todos os anjos celestiais, e também descrito pelo apóstolo João, no livro do Apocalipse, como a Jerusalém celestial. Era uma referência que ele tinha. Agora, olha o que o próprio Jesus disse sobre isso. João, capítulo 14, no versículo 1, diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também.
Sabe, irmãos, o céu não é uma utopia. O céu é uma realidade. O céu é uma morada, é um lugar onde nós vamos viver a eternidade com Deus. Vai ser um lugar de abundância, um lugar de alegria, um lugar de prazer, um lugar de felicidade. Porque estaremos na presença do Senhor, na presença do próprio Deus. E as coisas velhas já não nos incomodarão. Jesus foi nos preparar esse lugar. Ele foi abrir o caminho, o acesso a esse lugar maravilhoso, a uma morada eterna, onde todos viveremos felizes e plenos ao seu lado e ao lado do Pai. Olha o que o apóstolo João escreveu lá em Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 7, se você puder abrir, diz assim: então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono, que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus, olha só, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Preste atenção: Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E ele disse-me: escreve, pois, essas palavras, porque elas são verdadeiras e fiéis. Disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água viva, da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Olha só, então ele começa a descrever aquela cidade. Aquela que ele chama de Jerusalém é por causa da referência que ele tinha. Então ele começa a dizer no versículo 11, ele vai descrevendo a partir do 9: ela brilhava com a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como jaspe cristalino. Tinha grande e alto muro com 12 portas, e ele vai descrevendo, porta por porta, situação por situação, pedra por pedra. No versículo 18 diz assim: o muro era construído de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Meu irmão, você vai andar por ruas de ouro, você vai viver na excelência, na plenitude, porque este é o lugar que Deus criou para você. No 23 ele diz assim: a cidade não necessita nem do sol nem da lua, para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. No 27 ele diz: e não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Só vai entrar lá, meu irmão, quem tiver escrito no livro de chamada. Ninguém vai entrar no céu por acaso. Escute, ninguém vai entrar no céu como se vê nos desenhos, agarrado na vestimenta ou no pé de alguém. Não. Só vai entrar lá e viver lá quem estiver escrito no livro da vida e do Cordeiro. No capítulo 22, no versículo 3, ele continua: ali nunca mais haverá maldição. Olha só, nela estará o trono de Deus e o trono do Cordeiro, e os seus servos o servirão e verão a sua face. Meu irmão, posso dizer uma coisa?
Quantos daqui querem ver Jesus? Tem gente que nem sabe o que é isso, né? Mas sabe, quanto mais você lê a palavra, você vê, sabe, irmãos, eu quero ver o Senhor. Eu quero me relacionar com Ele face a face. Não só com Jesus, mas com o próprio Pai. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente, eu falei isso domingo passado, a gente padece ou perde um pouco do conceito, do contexto bíblico, por causa da nossa falta de imaginar corretamente quem é o Senhor. A falta de capacidade de discernir e entender pela palavra quem é o Senhor. Mas vai chegar um dia que você vai vê-lo face a face. Você vai se relacionar com Ele face a face. Aquilo que víamos por um espelho será perfeito a nossa visão. Poderemos nos relacionar com Ele, poderemos o amar, poderemos falar. E Ele diz assim: e na sua testa, na minha testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, não necessitarão da luz da lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. E reinarão para todo sempre. Disse-me o anjo: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus, os espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho, Jesus falando. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amém. Você não vai ser esquecido nem no finalzinho. Olha o que diz o versículo 12, desse capítulo 22. Eis que cedo venho, Jesus falando de novo, a minha recompensa ou o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua. Diga para o seu irmão: vai ter galardão para você, meu irmão. Diga aí para outra pessoa: vai ter galardão para você, meu irmão. Continua o texto, versículo 13: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. A Nova Jerusalém vai abrir as portas e você vai entrar naquela cidade. Você vai sentar na mesa do Cordeiro. Você vai celebrar com os anjos. Você vai adorar o Deus eterno. Você vai viver a eternidade com Deus. Ei! Esse deve ser o nosso alvo. Esse deve ser o nosso sonho. Assim viveremos a eternidade em festa, em alegria, em bonança, ao lado de Jesus, ao lado do Pai e de todas as hordas celestiais. Em 1 João, ele diz assim: e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida. Diga para o seu irmão: você vai desfrutar da vida eterna. Amém? Irmão, sonhe com isso. Sonhe com isso, deseje isso, anseie isso. A igreja de Jesus se afastou tanto do propósito, desde o início criado por Deus, que ela já não diz mais Maranata, ora vem Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque estamos voltados e vivendo as coisas deste mundo, desejosos das coisas deste mundo. Mas o que mais importa, o próprio Jesus disse: nesse mundo tereis, mas no céu não vai ter aflição nenhuma, não vai ter falta, não vai ter escassez, não vai ter tristeza, não vai ter dor, não vai ter enfermidade, não vai haver o mal. É lá que você deve ser, é lá que deve ser o seu alvo, é lá que deve estar os seus olhos. Sabe, irmãos, as coisas desta terra vão passar. As coisas desta terra vão passar, mas a eternidade jamais passará. É verdade, irmãos. Quando nós entendemos isso, nós podemos entender o propósito de Deus para nós. Nós podemos assimilar as verdades de Deus.
aquilo que para alguns é insuportável, quando nós temos os nossos olhos na eternidade com Deus, isso aqui não é nada, eu vou desfrutar de uma vida plena e abundante lá no céu. Ei, tem os seus olhos lá. Agora entenda, existe uma outra realidade que também se manifestará de forma eterna, mas bem diferente. É o inferno. Veja o que Jesus disse sobre isso. Marcos capítulo 9, verso 47. Ele diz assim, Marcos 9, 47. E se o teu olho te escandalizar, ele está falando sobre os escândalos. E se teu olho te escandalizar, ele fala da mão, ele fala do pé, mas ele também, eu vou citar só esse último versículo 47. Se o teu olho te escandalizar, corta-o, lança-o fora. Porque melhor é entrares no reino de Deus ou na vida com um só olho, do que tendo os dois seres lançados no fogo onde o seu verme não morre, ou o bicho não morre, e o fogo nunca se... Presta atenção. Tão certo como o céu, existe o inferno. O inferno é um lugar de tormento, é um lugar de dor, é um lugar de sofrimento eterno, não passageiro. Eu vou repetir isso. O inferno não é um clube, não é a festa do carnaval. O inferno é um lugar de tormento, de dor e de sofrimento eterno. Aonde a carne não será consumida. Esse é o lugar que Deus criou para Satanás e os seus demônios. E todos os que rejeitaram o sacrifício do Filho de Deus serão lançados lá. Às vezes você vê algumas piadinhas, algumas historiazinhas, alguns pensamentos que querem incutir na vida das pessoas, na mentalidade das pessoas, que o inferno é um lugar legal. Vai ser a festa lá, vai ter muito uísque, muito samba, muito carnaval, não é assim? Eu já vi essas historiazinhas, piadinhas, historiazinhas, crônicazinhas. Mas eu quero dizer para você, o inferno é tão real, tão verdadeiro, quanto o céu. E a vida lá não é brincadeira. Ou melhor, a morte lá não é brincadeira. O inferno é tão real quanto o céu. Mesmo que você não fale, não, eu não falo isso, não, inferno não. Mesmo que você não pense, nem mesmo acredite, ele é real. Quando Jesus estava falando sobre Lázaro e o rico, veja o que o rico disse. Lucas 16, põe para mim, Lucas 16, 22 a 24. Diz assim: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio, ou para o colo, ou para junto de Abraão. Isso representa o céu. E morreu também o rico e foi sepultado no Hades, ou no inferno, estando em tormento. Ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Então ele clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama.
Irmãos, o fogo no inferno nunca acaba, nunca diminui, e a carne nunca é consumida, porque hoje, na terra, o fogo acaba com tudo, sim ou não? Lá não. Sabe por quê? Porque é um lugar de tormento, é um lugar de sofrimento, é um lugar de dor, de aflição. O rico estava dizendo: olha, Jesus pede para Abraão, para Lázaro tocar, molhar o dedo e refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nesse fogo. Quando Jesus estava instruindo os seus discípulos, olha só, ele asseverou que não deveriam eles temer aos homens, e sim àquele que poderia lançar no inferno a alma deles. Mateus 10, 28 diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer ou destruir no inferno a alma e o corpo. Ou seja, o inferno é uma realidade, não é uma história, não é um conto, é uma realidade. Olha o que o apóstolo João escreveu lá em Apocalipse, capítulo 21, no verso 8, ele diz assim: quanto, porém, aos medrosos, ou aos tímidos, ou aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros ou fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. No capítulo 22, no verso 15, ele diz assim: ficarão de fora. Fora da onde? Da Nova Jerusalém, do céu. Então ele começa a descrever: ficarão de fora os cães, não são os cachorros, os feiticeiros, os adúlteros ou aqueles que se prostituem, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a... Quem diz que a mentira não tem problema, né? No capítulo 20 do mesmo livro de Apocalipse, no versículo 10, então ele explica: e o diabo gente, presta atenção, o diabo, Jesus disse em outro momento, ele é o pai da mentira. O propósito do diabo é enganar você. Vou repetir isso: o propósito do diabo é enganar você, é dizer que não existe inferno, de que todos nós vamos para o céu, que todos os caminhos levam a Deus. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. No versículo 12 ele diz assim: e vi os mortos, presta atenção, e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Quero dizer para você, para cada um de nós existe um livro que retrata nos céus tudo aquilo que você fala e faz nesta vida. Tudo. Até aquilo que você acha que ninguém viu. Existe um livro lá, com o seu nome. Eu lembro de um pastor, aquele pastor de Balneário de Camboriú, como é que ele chamava? Aquele baixinho, que nós fomos na casa dele lá. De Balneário Camboriú. Esqueci, não sei se é Meira. Salles, José Salles. Ele falava assim, ó, lá no céu tem um computador, que ele digita o seu nome, aparece tudo que você fez.
mas não esquece de nada. Abriram-se os livros. Então abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Agora não acaba aí, diz assim: e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de... Põe para mim o versículo seguinte, é o versículo 14. É o 15, perdão, eu que errei. O próximo versículo aí. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Todo. Escuta, meu irmão, minha irmã, meu amigo, todos nós compareceremos diante do trono de Deus, do trono do Senhor, e seremos julgados por nossas escolhas e ações. É por isso que o Senhor coloca diante de nós dois caminhos. Ainda que Deus queira nos salvar, e ainda que Ele queira nos dar a vida eterna, de novo, somos nós que devemos escolher qual caminho seguiremos. Chegará um dia que Jesus voltará para nos buscar, e esse dia está próximo. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora. Pode ser que seja daqui a pouco, pode ser que seja amanhã, eu não sei. Mas os sinais já estão por toda parte se manifestando. Nós podemos ver. Olha o que ele disse sobre isso. Mateus 25, 31 a 34 diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará ou apartará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. No verso 41 diz assim: então também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. No verso 46 ele finaliza: irão estes para o castigo, para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então eu te pergunto hoje, em qualquer um dos dois caminhos que escolhermos, ele nos levará para um destino eterno. Um para a vida eterna, o outro para a morte eterna. Um caminho onde é apertado, é estreito, onde somos espremidos, sim, para retirar de nós o nosso eu, o nosso desejo carnal, errado e pecaminoso, a fim de sermos aperfeiçoados e transformados, além de sermos perdoados e justificados, que nos levará à vida eterna com Deus. O outro caminho, que é largo, é espaçoso, nada exige de nós, pelo contrário, nos oferece deleites e prazeres carnais, delícias que, ainda que sejam momentâneas, no final nos levará à morte eterna. Qual é o caminho que você vai escolher hoje? Muitos até querem viver a eternidade com Deus, lógico, essa eternidade cheia de alegria, de vida,
mas eles não querem ou não aceitam trilharem pelo caminho estreito. Por isso, eles até chegam à porta, começam a trilhar pelo caminho, mas no meio da jornada, desistem e retrocedem. Porque querem continuar a viver de acordo com o seu eu. Ou seja, nos seus prazeres, nos seus deleites da carne, no seu pecado. O rei Davi falou sobre isso, irmãos. Salmos 1:5 diz assim: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. É duro ficar ouvindo o lugar, estar no lugar onde as pessoas falam que você está errado, que você precisa mudar. Quem quer mudar, então aceita a palavra, mas quem não quer, prefere mudar de ambiente. Eu sei que talvez você diga: mas apóstolo, eu até quero, mas eu não consigo. Foi por isso que Jesus veio. Deixando a glória que ele tinha nos céus, ele nasceu de uma mulher, se tornou homem como eu e você, para que através da sua humanidade, presta atenção, ele pudesse vencer o pecado. E no final, como um cordeiro santo e imaculado, morrer e tirar o poder do pecado de sobre a sua vida, de sobre as nossas vidas. Em Romanos 5, versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda... Jesus não morreu por santos. Jesus morreu por mim e por você, que somos pecadores, para que nós pudéssemos ser transformados. Deus entregou o seu Filho para que pudéssemos ser livres do poder do pecado sobre as nossas vidas. No verso 18 do mesmo capítulo 5 ele diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Pois como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou pela morte, também a graça agora reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus nosso Senhor. Irmãos, Jesus veio para quebrar e desfazer a força do pecado e o poder do pecado sobre nós, sobre a sua vida, e assim permitir que a graça de Deus se manifeste em você e o redirecione, tirando você do caminho do inferno e o redirecione para a vida eterna com Deus. Foi por isso que Jesus disse em João 14: respondeu-lhe Jesus e disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual é o caminho que você vai escolher hoje? O caminho estreito e apertado que o levará à vida eterna com Deus, ou o caminho largo e espaçoso que o conduz para a morte e o inferno? A sua escolha, a sua escolha, a sua escolha, meu amigo, determinará aonde você viverá a sua eternidade. Jesus o conduz para a eternidade com Deus. O mundo, o pecado e seus prazeres o levarão para a perdição, para a morte e para o inferno. O que você escolherá hoje? Escute, não acredite que por causa dos seus erros e pecados do passado, você não pode ter o seu destino mudado. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa o que você tenha feito, não importa os seus erros, não importa as suas falhas do passado,
a graça, a favor suficiente de Deus para perdoar você e mudar o seu destino. O que você precisa é se arrepender do seu passado e reconhecer que precisa de Jesus para ser salvo e perdoado. Veja o que Jesus respondeu para aquele homem que estava pregado com ele, um ladrão, que foi crucificado ao seu lado. Jesus disse assim, então aquele homem ladrão disse para Jesus, Senhor, Lucas 22, Senhor, lembra-te de mim. Primeiro ele chama de Jesus de Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso, no teu reino. Lembra-te de mim, Senhor. Então Jesus respondeu para ele, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não importa os teus erros do passado. Não importa. Se você confessar os seus pecados e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você entrará por este caminho e chegará à eternidade com Deus. A graça suficiente para te perdoar, para te salvar. A questão é, que caminho você irá escolher hoje? Vamos ficar de pé. Responda para Deus. Qual será a sua escolha? Que caminho você decidirá trilhar por toda a sua vida? Eu convido você a fechar os seus olhos e fazer a sua oração. Mas a minha sugestão é: escolha Jesus. O verdadeiro e único caminho que poderá levar você para desfrutar da eternidade com Deus nos céus. Feche os seus olhos. Faça a sua oração.